as vozes vão se alinhando, até líderes religiosos cristãos também com esse discurso. Mas o Papa tem blasfemado, foi o Papa que mais blasfemou de Cristo, da Bíblia, de Deus, é esse Papa atual. Tem católico que fica horrorizado, né, com as coisas que ele fala. Mas tudo isso aqui está acontecendo, símbolos, animais. Você vê, qual é o símbolo dos Estados Unidos? É uma águia. Qual é o símbolo, né, da Rússia? É um urso. Então cada país tem um símbolo de um animal, que isso vem desde a antiguidade. Símbolo da China, dragão. E aí você vê isso acontecendo diante dos nossos olhos. Então cabe a nós ficar atentos, porque as coisas já estão acontecendo. É o fim dos tempos. Então você vê aqui grande tribulação, e aí você vê aqui juízo final, tá? E o cumprimento aqui do novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, e aqui Jesus vindo com a sua igreja conosco, depois do arrebatamento da igreja, e as almas ali embaixo do trono. Você vai entender quando você vê esse mapa escatológico, quando está embaixo do trono, que as almas embaixo do trono diz assim: até quando, ó Altíssimo, julgará de nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí o Senhor fala: até que se complete o número dos nossos irmãos que ainda serão mortos por causa do testemunho da palavra. E aí ele diz: cumpridas vestes brancas. O que significa? A igreja, ela foi arrebatada, ela está ali com o Senhor, aguardando o cumprimento de toda a palavra de Deus, como foi determinado desde o início. E aí quando Cristo vier, a igreja volta com Cristo, para exercer juízo de uma vez por todas e estabelecer o milênio. E aí depois terá a última guerra, né, Gog e Magog, guerra do Armagedon, juízo final. Então o estabelecimento do grande trono branco, quando o mal vai entregar os seus mortos, o abismo vai entregar os seus mortos, né, quando o inferno, o Hades, vai entregar os seus mortos, a terra, os sepulcros, né, vão estourar e vão ressuscitar e vão se apresentar diante do trono branco para serem julgados. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí será lançado lá nesse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, o inferno, que é um lugar intermediário, e será lançado também a morte, será lançado o diabo, Satanás, que engana todo mundo, o falso profeta, a besta e todos os que seguiram a essas criaturas. Serão lançados lá, e será a consumação, e aí virá a eternidade sem fim, estaremos reinando com Cristo para todo sempre. E de acordo com o estudo escatológico, diz que será um novo céu e uma nova terra. Não será mais esse céu e essa terra, porque diz que não haverá luz do sol e da lua para iluminar, que as ruas lá serão de ouro, que tem um rio que procede do trono de Deus claro como cristal, né? Será uma terra, será algo diferente do que é aqui, algo maravilhoso. E essa é a expectativa que nós, dentro do estudo das algumas coisas, temos que criar dentro de nós e ter conhecimento. Quando vai estudar aqui, a gente vê que essas coisas estão em andamento, estão se cumprindo. E tem aqui, ó, para que a gente possa, fica à disposição aí quando você quiser dar uma olhadinha, seguindo aqui, né, os números, você vai ver como vai estando na sequência, de acordo com o que está escrito, com o embasamento dos textos sagrados, tá? E cabe a cada um de nós estudar, se dedicar e buscar um pouquinho. Para encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui, fica aqui o, né? Para encerrar, isso aqui é um panorama, porque nós vamos entrar ainda dentro desses temas aí, para a gente poder se aprofundar mais um pouco. Calma, tranquilo. Isso aqui é um panorama só, né, essa aula de hoje. Aqui é a dispensação da graça. Na dispensação da graça existem 24 doutrinas básicas, né, que são colunas fundamentais da fé cristã, que o cristão tem obrigação. Você tem obrigação de saber disso. Não é um favor, você tem obrigação. É a salvação da tua alma, meu querido, e da tua família. E nós vemos uma época de apostasia. Você vai ver pessoas se expressando bem, muito bem vestido, bonito, né? E a Bíblia profetizou que essas coisas iriam acontecer e vão enganar vocês. Se você não tiver conhecimento, qualquer conversa te engana. E você vê todo tipo de absurdo dentro do cristianismo, que se dizem cristãos com discurso em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, todo tipo de heresia, superstição, coisas absurdas, que não tem maturidade, conhecimento, profundidade, qualquer coisinha se move. Então nós não podemos, né, se deixar levar pelo engano. Temos que ter conhecimento, principalmente aqui, dessa dispensação da graça, 24 doutrinas básicas
né, que são colunas fundamentais. São 8 da salvação, que é soteriologia, que é estudo da salvação. Só tem salvação, logia e estudo. Tá? Nessas 8 doutrinas da salvação, temos aqui, primeiro, predestinação. Segunda, expiação. Terceira, graça. Quarta, fé e arrependimento. Quinta, justificação. Sexta, regeneração. Sétima, santificação. Oitava, glorificação. Preste atenção nisso aqui, tá? Depois você pode até copiar. Isso aqui são coisas que a gente tem que se aprofundar sobre a predestinação. Tem dúvida? Tem denominação que fala uma coisa, tem denominação que fala outra. Essa predestinação, eu creio que ela é condicional. Deus impõe condições, entendeu? Ou seja, Deus predestinou todo ser humano para ser salvo, mas com uma única condição: que ele se arrependa dos seus pecados, que ele confesse Jesus e crê que Jesus é o Messias. Não é só assim ele é bonzinho, ele faz bem aos pobres, ele é uma pessoa boa, religiosa. Pastor, aí que entra os calvinistas e os arminianos. Mas é uma interpretação. Nós temos que ir para cá, para a palavra. E então não vou me aprofundar nisso, porque são coisas que a gente pode estudar. Predestinação. Cada tópico desse aqui, a gente tem que pegar os textos sagrados. Se você vai ver lá em Efésios capítulo 3, que diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós somos predestinados. O que é uma predestinação? É uma escolha soberana de Deus. Muito antes de Deus existir, Deus já sabia que eu ia existir, já tinha me escolhido para a salvação. Mas como essa predestinação ela é condicional, tá? E Ele impõe condição. Eu preciso me arrepender, porque Ele me deu livre arbítrio. Eu posso não querer essa predestinação. Eu posso dizer: não, eu não quero Jesus. Não, eu prefiro o pecado. Não, eu quero viver me prostituindo. Não, eu quero viver dessa forma como eu vivo e não abro mão da minha vida. Ninguém manda na minha vida. Eu quero aproveitar a vida o máximo que eu puder. Então eu rejeito essa predestinação, faço a minha escolha e morro nos meus pecados. Mas eu havia sido predestinado para ir para o céu, mas eu decidi ir para o inferno. Foi a escolha minha. Tem muita gente fazendo as suas escolhas, então ela é incondicional. Aí essa questão da expiação, que tudo isso aqui é profético também. Isso aconteceu na pessoa do sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus do pecado do mundo, e assim sucessivamente. Aí vem aqui, olha, essas são as doutrinas da salvação, soteriologia. Vem a doutrina da fé cristã, no caso aqui, doutrina da palavra de Deus, que é bibliografia, que é estudo da Bíblia, da certeza, convicção que nenhuma palavra foi dada pela vontade humana, mas que Deus inspirou homens santos, que movidos pelo Espírito Santo, inspirados por Ele, escreveram a palavra de Deus. Então a gente crê que a Bíblia não contém a palavra da barra, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Dada dentro de um contexto, dada na história, através de um povo que Ele escolheu, para revelação, para a salvação de toda a humanidade, para cumprir os seus propósitos na história, que a gente viu ali no cenário escatológico, de uma eternidade a outra eternidade na história humana. Então nós cremos. Então a bibliologia é o estudo da palavra de Deus. Aí vem que é a doutrina da fé cristã. A segunda doutrina da fé cristã é a doutrina de Deus, teologia sistemática, apologética, defesa da fé. É a certeza de que Deus existe, e eu defendo porque eu creio. Então eu tenho que tomar conhecimento dessa teologia sistemática. Eu creio que Ele é real. E tem várias provas, tanto nas escrituras como na natureza, como na palavra escrita, como na essência humana, na ciência, no conhecimento, que existe um Deus, que existe um início, que existe uma força superior, um ser superior a todos nós. Então a teologia sistemática, apologética, defesa da fé. Eu vou defender a minha fé. Se um ateu vir me confrontar dizendo que ele acredita que Deus não existe e usar seus argumentos, eu tenho que ter também conhecimento de profundidade bíblica, conhecimento de várias áreas para poder fazer a defesa da minha fé e provar, através da teologia sistemática, sobre a doutrina de Deus, que Deus é o Criador. Então eu creio no criacionismo. Deus criou os céus, a terra e o mar. Amém? E aí vem a doutrina do homem, a antropologia bíblica, o homem no centro, o estudo do homem, no desenrolar, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e de um só homem, de acordo com o que a ciência já provou, de um só
tronco genético, surgiu todas as raças, povos, línguas e nações da face da terra. Então, estudo da biologia, da antropologia para provar isso, né? Através da Bíblia, antropologia bíblica, como é que se desenrolou as nações, os povos diferentes, né? Culturas diferentes, línguas diferentes. A Bíblia explica tudo isso. E eu mostrei para vocês aqui, né, nas dispensações, como é que foi a confusão das línguas, formação dos continentes, raças, povos. Então cremos que de um só homem nasceu, né, todos os outros, o estudo da antropologia bíblica. E aí vem aqui doutrina de Jesus Cristo, cristologia. Eu sempre defendo aqui que o centro dessa igreja e da doutrina dessa igreja tem que ser Cristo. Não pode ser o pastor, a vida do pastor, a vida de algum obreiro, de quem quer que seja, né? A igreja batista tem que ser cristocêntrica. Então a cristologia é o estudo sobre a vida de Jesus, provar que realmente ele era quem ele disse que ele era, né? Fala da ressurreição, da sua morte, da sua vida, a vida de Jesus, o testemunho dos evangelhos, que é a biografia, né? Os evangelhos são biográficos, eles são escatológicos, né? E tudo que eles dão testemunho, o que marcou, impressionou, e tudo que eles falaram realmente prova quem Jesus era. Então a cristologia, o estudo de Cristo, ele não é só um personagem histórico, ele não é só um personagem que talvez não tenha existido, é fruto da imaginação de pessoas fervorosas, cheias de fé, não, né? Que ele é real. Aquele muitas pessoas que foram estudar sobre cristologia a respeito de que eram declarados ateus, acabaram se convertendo, porque não tinha como dizer que ele não existiu e que ele foi apenas um personagem que ninguém tem como provar se realmente ele existiu. Então, a cristologia é o estudo de Cristo. Tem aqui a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, que é o estudo, né, do Espírito. Pneu, né, de pneumonia, sopro, né, que se refere a Espírito. Então o estudo do Espírito, doutrina do Espírito Santo, tá? Então a pessoa que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa de Deus, como algumas religiões, até se dizer evangélica, dizem que são. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito, e ele é Deus com D maiúsculo, tá? Então tem aqui, ó, a armatologia, estudo do pecado, tá? Faz parte da doutrina da fé cristã. Doutrina da igreja, eclesiologia, que é estudo da eclésia, que é a igreja no grego. Então, a eclesiologia, estudo da igreja, nós temos que saber qual o papel da igreja, qual é a função da igreja, qual é a missão da igreja, qual é a razão da igreja existir, por que Cristo fundou a igreja, qual é a importância da igreja, por que eu tenho que vir na igreja, por que eu tenho que dizimar na igreja. Tudo isso você tem que estudar à luz das Escrituras, né? Eclesiologia, estudo da igreja, a missão da igreja, os dons que a igreja tem, qual o propósito dela ser como igreja, tá? E vem aqui doutrina dos anjos, angiologia, né? Quem tem curiosidade, sempre tem curiosidade de conhecer sobre essas coisas, né? Essa hierarquia angelical, anjo, arcanjo, querubim, serafim. E porque tem certos anjos, tem certos comportamentos que ele fica chocado. Dá tal, como diz o pessoal, guerra comendo no meio de salão lá. Tem anjo que não se envolve naquela guerra, porque ele não é um anjo de guerra, ele é um anjo de paz, de trazer mensagem. Gabriel, você viu Gabriel metido em alguma... Gabriel não, na verdade Gabriel você viu Gabriel envolvido em alguma briga na Bíblia? Não, ele sempre foi um anjo mensageiro. Agora quando se fala de Miguel, ele está sempre envolvido com guerra, guerreando com o diabo, guerreando com as forças, os principados e potestades ali em Daniel, né, no livro de Apocalipse. Ele está sempre envolvido com guerra, Miguel, porque ele é o príncipe do exército de Deus. E pasmem, Miguel é o príncipe de Israel, sabia disso? Ele é o guardião de Israel. Eu creio que assim como o maligno, o poder das trevas, eles designam um principado para tomar conta de cada nação, ou esse principado como fosse um presidente, um governador, né, que toma conta de uma nação. Assim Deus designa um anjo para tomar conta de cada nação, um anjo de hierarquia. E esses anjos têm os anjos abaixo deles que tomam conta de cidades, de estados, né? Assim como tem anjos também que cuida de uma família. Tem um anjo que cuida da família do Vande da Cida, você crê nisso? Tá? Mas não devem ser adorados. E a Bíblia fala isso e dá um embasamento bíblico para isso. O que aconteceu quando aquela menininha Rod foi atender a porta? A igreja estava orando por Pedro, que estava preso e seria decapitado no outro dia. E Pedro aparece na porta batendo, que a menininha chega, olha, Pedro está na porta. E aí, não, é o anjo de Pedro. Porque sempre se acreditou que cada um de nós temos um anjo guardião que nos guarda, como nossas famílias têm também, para proteger de todo o mal.
Por isso que vale a nossa oração. Agora não é para prestar culto a anjos, nem ficar pegando uma imagem de anjo e adorando de forma alguma, acendendo vela para anjo de forma alguma. Porque a Bíblia fala que os anjos são ministros de Deus para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. A Bíblia chama que os anjos são nossos conservos, ou seja, servo do servo. Ou seja, eu sou servo de Deus e os anjos estão para me servir. Então eles são servos do servo. É tanto que você vê nas aparições dos anjos, porque o anjo é um ser angelical, de uma aparência sobrenatural, que não é daqui da terra, e é uma imagem celestial que você fica tão impactado, que muitos na Bíblia se prostraram e reverenciaram a ele. Eles não façam isso, adora somente a Deus. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus, não se prostre diante de mim. Os anjos sempre falaram isso. Não sei se vocês já observaram isso na leitura bíblica. Então, encerrando a parte de angelologia, eu vim aqui as doutrinas da escatologia, aqui que nós vamos entrar. Amém? Para a gente encerrar aqui, não vou entrar, isso aqui é só um panorama para mostrar para vocês. Aí vem aqui, 8 doutrinas da escatologia, estuda as últimas coisas. Isaías 45:11, a gente já leu aí o texto. Vem aqui, primeiro, interpretação profética. Nós temos que entender o que a Bíblia está falando, para a gente não achar que qualquer palavra do Antigo Testamento é para nós, igreja, aqui, esse tempo. Ela é para Israel. Tem muita coisa que é para Israel, tem coisa que é específico, tem coisa que Deus está falando, não para a igreja, mas para Israel, para eles. Então, a interpretação profética vem aqui, segundo, vida após a morte, sobre os estudo das últimas coisas. Ressurreição, como é que se dará isso? Sabe qual é muito assim, vamos dizer, questionável aqui, vida após a morte e ressurreição, quando ele vai fazer o velório. E agora, pastor, como é que fica? Meu pai, minha mãe. Eu lembro que a Rosana perguntou muito sobre isso para mim. E as pessoas, é natural, é muito natural perguntar, porque a morte é um trauma muito grande. Nós não fomos feitos para morrer, e nunca estamos preparados para morrer. Ninguém nunca vai ficar conformado com a morte. É algo terrível a morte. É como diz Paulo, é o último inimigo a ser vencido, é a morte, de uma vez por todas. Na verdade já foi vencido, é o último a ser destruído. Foi vencido na cruz, pela ressurreição de Cristo, que venceu a morte. Mas eu não vou me ater aqui. Então, a gente tem muito questionado aqui, vida após a morte, ressurreição, na escatologia, todas as últimas coisas. Arrebatamento da igreja, muita dúvida sobre o arrebatamento da igreja. A igreja vai estar aqui na grande tribulação ou não? Tem gente que acredita que a igreja vai estar, tem gente que acredita que a igreja não estará. Então são dúvidas sobre a arrebatamento. Quando vai acontecer isso? Que momento? Aí o que a Bíblia fala? Olhem para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Israel voltou e se tornou nação, declarou sua independência, lutou contra os seus inimigos, venceu todos eles. Israel é o quinto país mais, vamos dizer assim, é a quinta maior potência do planeta, é Israel, que tem arma nuclear, que tem tecnologia. Israel é um país de ponta, e é um país do tamanho menor do que Sergipe aqui no Brasil. Então, amados, nós temos que ficar atentos para isso. Quando é que se dará essas coisas? Quando sinalizar ali em Israel, que começar a construção do terceiro templo, que sinaliza, que é um cumprimento profético, e o anticristo virá para governar ali. E quando o anticristo vier em seu próprio nome, se declarando o Messias, os judeus vão acreditar nele, vão receber. O que Cristo falou? Olha, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me deram crédito. Outro virá em seu próprio nome, e vocês vão crer nele. É o anticristo. Então vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, e ele fala em hebraico, Baruch Haba Bishem Elohim Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, enquanto vocês não disserem isso, quando Israel estiver em aperto, cercado por todos os lados, Israel vai clamar, e vai clamar pelo seu Messias. E Israel vai, quando clamar pelo seu Messias, a igreja não vai estar aqui, irmãos. É quando nós vamos voltar com Cristo, e eles vão crer em Jesus. Haverá um período de muito sofrimento para Israel, mas está aqui, arrebatamento da igreja, precisa ser estudado. A segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, período de muito sofrimento. Diz o texto que essa grande tribulação é algo tão terrível, será temperaturas extremas, insuportáveis na terra. Já está a ciência prevendo isso. E como é que vai acontecer essas temperaturas extremas na terra? Erupção solar.
Está previsto uma erupção solar que vai derrubar a internet, vai derrubar, né, transmissão via satélite, vai ser um negócio, vai ser um caos na Terra. É uma erupção solar, causar um calor insuportável, que os homens vão olhar para cima e blasfemar de Deus, tá? Um calor insuportável. Dentre outras manifestações naturais da natureza, como tsunamis, terremotos, nesse período que o anticristo estiver por aí, e que muita gente vai com desenfreamento, perversidade, perversão, que o mundo já está caminhando para isso. O pecado, a iniquidade vai chegar, vai ser como nos dias de Noé, ao ponto que vai ser algo terrível na face da terra, terrível. Eu creio que nós não vamos estar aqui, mas é um período de grande tribulação, escassez de alimento, fome, guerras, né, maldade, perversidade, injustiça, né? Por quê? Porque o diabo vai tomar conta de tudo aí, e nós vamos estar com Cristo, né? Aí está aqui, ó, o reino do milênio, o fim do mundo e o juízo final. Amém? Esse é o panorama, e eu encerro por aqui só para dar essa visão geral, né, da escatologia, e desde o início, desde essas dispensações, e agora, já aqui no período da dispensação da graça, especificamente vamos estudar aqui, escatologia, estuda as últimas coisas, e se aprofundar, e pedir que Deus nos dê entendimento, que a gente tenha conhecimento dessas coisas. Vai ficar aqui, se você quiser depois copiar isso aqui, bater foto e se aprofundar. Isso é um curso de teologia básica da fé cristã, e não é preciso você fazer uma faculdade teológica. Você pega a Bíblia, vai vendo vídeo na internet, tem a curiosidade de saber sobre escatologia. Esse estudo aqui, irmãos, é para despertar a curiosidade de você, entendeu? Porque eu mesmo tenho essa curiosidade de investigar, de ouvir opiniões diferentes, de ouvir pontos de vista diferentes, de ouvir, né, linhas teológicas diferentes, de estar investigando, estudando, porque eu quero tomar conhecimento, porque eu tenho prazer nessas coisas, de estudar a palavra. Então cabe a você ser despertado a partir desse panorama que eu estou mostrando para você, e a partir dessas aulas que nós vamos estar todas as quartas-feiras estudando aqui sobre escatologia bíblica. Amém? Glória a Deus. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.